Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Felipe Ortega e hoje vamos apresentar então para vocês o User Out, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui. Se vocês tiverem um problema de áudio ou algo do gênero, pode avisar que o pessoal tá no chat aí com vocês, tá? Bom, pessoal, o PFSense que eu tenho aqui instalado, tá? É na última versão. Ele está pelado, vamos dizer assim, está pré-recém-instalado, tá? Podem ver, a gente não fez nenhuma configuração excepcional. A única coisa que tem diferente aqui, que talvez você estranhe, é a questão das minhas interfaces, que elas estão como uma bridge, né? Porque eu tenho outros dispositivos conectados aqui. Eu não tenho a disposição de uma hub, mas eu tenho um appliance de 6 portas, então eu estou aproveitando isso. Tá? A única recomendação que a gente fala para vocês é que vocês utilizem o sistema de arquivos em ZFS, tá? Que é o melhor para o cenário que a gente vai estar utilizando. Tá? Bom, inicialmente, vamos então instalar os pacotes necessários para essa aula. Tá? Eu vou acessar o nosso site, que contém o nosso manual, para vocês também aproveitarem e ir se guiando. Tá? Aqui, basta clicar aqui em manual. Esse manual a gente portou faz pouco tempo, tá? Agora nosso manual é todo online. E assim que tem atualizações, ele também já é atualizado praticamente no mesmo dia. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que nós temos que instalar o System Patch para a gente poder instalar o nosso repositório de pacotes extraoficiais, tá? Então o primeiro passo é a gente vir aqui e buscar o System Patch na árvore do repositório aqui. System Patch. Beleza. Próximo passo vai ser nós colocarmos aqui o código para destravar o repositório, tá? Sem esse processo, vocês não vão conseguir instalar os repositórios extraoficiais, tá? Vou adicionar. Vamos copiar o conteúdo. Vamos colocar o PetStrip como número 1. Auto-aplicar e salvar. Após salvar, aplicar. Beleza. Se deu essa mensagem, você fez tudo certinho. Tá? Próximo passo é, de fato, a gente instalar os nossos repositórios. Vamos copiar aqui. Vamos em Command Prompt. Vamos copiar e executar. Perfeito. E o segundo repositório aqui. Espera aí que o comando não deu certo aqui por causa da letra maiúscula. Agora foi. E aí sim, de fato, o nosso segundo. Legal. Esse processo aqui leva em torno de, em média, de 1 minuto para se atualizar, tá? Então,
Não se preocupem, que logo, logo aqui já vai se atualizar. Ok. Beleza. Vamos ver aqui. Perfeito. Atualizou o repositório mesmo. Agora sim. Agora temos os pacotes aqui. Eu já vi o app Rules. Deixa eu ver aqui se o Edansguard também. O Edansguard. Legal. Vamos agora de fato instalar então nossos pacotes. Tá? Primeiro passo a gente está instalando é o Source Guardian. Legal. Source Guardian que ele é essencial para estar lendo nossos pacotes, para entender a nossa criptografia dos nossos pacotes, tá? Nosso código é todo protegido, tá? Sem ele não vai funcionar. E aí vamos começar instalando os outros pacotes. O Zerout. Vamos instalar agora o Edansguard, que vai ser o web proxy que a gente vai utilizar nessa aula. E cá entre nós é muito mais performático que o Squid. Isso a gente vai poder ver em breve. Legal que ao final da instalação do Edansguard, tá, ele já aproveita e já baixa a blacklist, tá? Por isso que ele te gera um alerta aqui, tá? Não se preocupe. Esse alerta aqui é tranquilo, tá? Só para te informar que ele vai baixar a blacklist, tá? O próximo pacote que nós vamos instalar é o WPAD. Esse pacote aqui é responsável por levantar uma segunda instância web, assim como de fato empurrar o web proxy para as máquinas, tá? Legal. Vamos aproveitar também e instalar o SARG, responsável por gerar os relatórios. Já que instalamos o Zerout aqui, ele também aproveita e já vem já com o SARG-NG, tá? Que é um carinha que deixa a interface mais bonitinha e permite alguns recursos legais, como exportar para algumas extensões, como é o caso de gerar relatórios e exportar eles para PDF, que é uma mão na roda para a gente, né? Vamos lá. Vamos conferir os nossos pacotes instalados. Então, nós temos aqui então já instalado o Edansguard, o nosso web proxy, o SARG, o cara responsável por gerar os relatórios, o Source Guard, que é o responsável por interpretar a criptografia dos nossos pacotes, tá?
o System Pad, que sem ele vocês não conseguem habilitar os repositórios, tá? O User Out, responsável que é o cara que faz o middleware no meio de campo ali para fazer autenticações, que é o que nós vamos ver hoje de fato. E o WPAD, como eu falei, que ele é responsável por levar, né, a web proxy para as máquinas e também, né, levantar uma segunda instância web, tá? Legal. Vamos aqui agora, então, ao User Out, tá? Ao entrar na opção do User Out, vocês vão perceber que ele já te gera um alerta solicitando para que você faça um reload do PHP, tá? Como é que a gente faz isso? Vocês vão habilitar o shell, tá? Como eu disse, vocês têm que vir aqui, como eu estou com o PF100 zerado, eu acredito que eu não levantei a instância. Ah, não, já levantei sim. Mas verifiquem se o serviço de SSH está habilitado, tá? Então vocês vão acessar o seu PF100 via SSH. E vamos escolher a opção 16, tá? Que é responsável por restartar o módulo PHP. Beleza? Legal, já foi. E agora, quando a gente entrar, não vai ter mais a mensagem. Beleza? Bom, antes da gente dar sequência aqui, vamos fazer um pequeno overview das opções que se encontram aqui, tá? Então, na parte aqui do WMI Authentication Settings, eu tenho aqui o Enable, que é para você ativar essa integração, tá? O idle time, o timeout, que é responsável aqui por derrubar as conexões existentes, tá? Ou seja, a cada, por exemplo, a cada 4 horas, ele vai matar todas as conexões existentes. Então, isso aqui é um jeito de você forçar algumas estações a relogar, tá? Isso aqui é interessante se você tem, por exemplo, máquinas com troca de turno e coisas do gênero, tá? A parte aqui do WMI License Info aqui vai ser onde vai aparecer a sua serial, né? Se ela está válida ou se ela é uma versão comunidade, né? Nós temos uma versão comunidade que é disponível até 8 dispositivos na rede, 8 conexões locais, tá? Eu tenho uma segunda aba aqui que é para ativar e registrar o trial, tá? Isso aqui a gente vai ver na sequência, tá? Eu tenho aqui a opção aqui do Captive Portal Setting, as seguintes opções. Eu posso não ter um CP ativo na minha rede, ou eu posso trabalhar com CP nativo, ou eu posso trabalhar com CP, com Captive Portal do User Out, tá? Que vai ser o que nós vamos estar utilizando no momento, tá? A parte de autenticações, eu tenho 8 tipos de autenticações, tá? Nós temos a base local do PFSense, nós temos a base local do User Out, que eu posso cadastrar no User Out os usuários. Eu tenho a possibilidade de me integrar com servidores LDAP na minha rede, que é o caso, por exemplo, para servidores AD. Eu tenho a possibilidade de fazer a integração por WMI, ou seja, quando eu tenho aquele usuário cadastrado igual em todas as máquinas para fazer a leitura. Eu tenho a opção de utilizar uma URL externa, ou seja, quando eu tenho um banco MySQL na minha rede, ou na minha empresa, num site, eu quero reaproveitar essa base. Eu tenho as 2 redes sociais que eu posso estar utilizando, Facebook e Google, tá? E eu ainda tenho a opção de usar o Packet Fence, tá? Hoje nós vamos ver as 2 possibilidades locais, além do LDAP. E num próximo vídeo nós vamos estar vendo outros tipos de autenticação, tá? Senão fica um tempo muito longo aqui. Tá? Eu tenho opções de passar por fora do proxy alguns grupos, tá? Tem a opção de selecionar um Captive Portal já existente, que não vai ser o caso hoje. O Captive Portal da User Out é aqui que a gente vai configurar.
E eu posso, assim que o cara se autenticar no Captive Port, fazer com que ele leve para um site a minha escolha, tá? Ainda tem as opções aqui do WMI, né? Que é se eu tiver selecionado lá em cima a opção do WMI, colocar aquele usuário que é igual em todas as máquinas, assim como é o nosso pacote antigo. Aqui é onde eu configuro a minha base externa para um MySQL da vida, tá? A parte de social login, tá? Onde eu posso configurar aqui o meu aplicativo do Facebook, o meu aplicativo do Google. Posso definir para que essas pessoas que forem autenticadas em uma das redes sociais cair em um determinado grupo ou cair no grupo padrão do Eden's Guardian. Posso aumentar o tempo limite das conexões, tá? Isso aqui serve para o seguinte caso, né? Para que ocorra essa autenticação sem haver problemas, a gente permite um X limite de conexões, tá? Após isso, ele começa a dropar. Para ter o quê? Uma segurança, porque eu não posso ficar liberando se o cara não vai se autenticar, certo? Então, eu posso permitir de 10, 25 até 50 conexões de TCP. Legal? E eu ainda tenho a opção de moderado. Ou seja, na rede social, no Facebook ou do Google, se o cara se autenticar, ele ainda depende aqui, se eu marcar essa opção, que eu aprove ou não, né? Quando que eu posso usar isso aí? Em casos cenários em que eu tenho um rádio aberto, em que sim, eu quero autenticar algumas pessoas usando redes sociais, ou o caso do Google, né? E o pessoal que tem o Google Apps, né? Eu posso estar utilizando, e pode ser que eventualmente, como eu esteja uma rede aberta, venha um cara externo e tente acessar. Então eu posso bloquear esse cara, né? Eu posso banir, tá? Eu tenho a parte aqui do Packet Fence, tenho também do Squid. O Squid aqui eu posso também utilizar o User Out junto com o Squid, e aqui é onde eu posso ativar essa integração. O que eu perco além de performance utilizando o Squid? Tem algumas integrações do User Out que não é possível utilizar com o Squid por questões próprias do Squid, ok? Por isso que a gente até indica que vocês também utilizem o Eden's Guardian para ter todas as opções liberadas, tá? Isso aqui hoje também não vamos ver hoje, tá? E eu tenho a opção da integração da onde vai vir os meus grupos, né? Por exemplo, aqui eu vou dizer se os meus grupos estão no grupos que eu configurei lá no Eden's Guardian, ou se ele tem que ler de um Active Directory, tá? Ainda tem a opção de ir pelo nome do grupo ou pela descrição do grupo. Quando que eu uso isso aqui? Exemplo, às vezes eu tenho nomes muito extensos ou eu tenho nomes com alguns caracteres especiais. É o caso de underline, de traço, né? Então, quando eu tenho o caso de eu pegar um cliente que ele está usando um grupo, sei lá, por alguma maneira ele foi lá e colocou espaçamento, colocou traço, colocou aquele hífen lá, o jeito é você trabalhar com a descrição do grupo. Também eu posso criar o alias pelo nome ou pela descrição do alias também. Porque o user out ele também tem uma capacidade de aproveitar esses grupos e alimentar em aliases. Isso a gente também vai ver hoje e é muito interessante, porque além do controle de um web proxy, eu posso ir além e poder fazer o filtro por regras, tá? Por regras de firewall mesmo, né? Em que, por exemplo, eu posso aproveitar alguns grupos e tá bloqueando, sei lá, o FTP, o SSH, ou liberando para para um determinado grupo, tá? Isso a gente vai ver na prática mais à frente. Legal? Por enquanto eu vou deixar tudo padrão. E aqui eu tenho a opção de ignorar algumas contas. Isso aqui é muito interessante, porque pode ser que o teu AD, ele começa a popular ali as conexões ativas e vai ter usuários que você não quer utilizar. E é aqui
que a gente vai pegar e vai negar. Vou dar um exemplo clássico, né? O administrador, né? Eu poderia negar aqui os logins do administrador, cadastrando ele aqui e dando um save, tá? A partir desse momento, ele vai parar de ler meus eventos que o AD gera referente ao usuário administrador. Legal? E eu tenho a opção de limpar o meu cache, ou seja, ao fazer isso aqui, eu forço o user out a enviar um sinal para o meu AD para refazer a leitura do zero, tá? Tirando isso aqui, para uma próxima leitura, ela ocorre a cada 10 minutos. Ou seja, se você tirou um usuário de um grupo, alterou para outro, você tem duas possibilidades. A número 1, ou você espera 10 minutos para que ocorra essa leitura novamente da base, ou você vem aqui e força essa leitura, iniciando ela do zero, tá? Tanto faz. Legal, pessoal. Dito isso aqui, a parte principal aqui que nós devemos saber, vamos dar sequência e vamos ativar o nosso user out em modo trial. Como é que faz isso? É uma pergunta muito recorrente para nós, tá? O primeiro passo é vocês habilitarem o WMI e ativar uma das opções de CP, tá? No caso aqui, eu vou colocar a for, que é para o CP nativo, tá? E desta forma, ao aplicar, eu vou forçar o meu servidor a se comunicar com o nosso servidor aqui para gerar, de fato, uma licença, ok? Então, vamos fazer isso. Beleza. Aqui, então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a minha licença é do tipo comunidade e eu tenho ao máximo 8 IPs ou clientes ao mesmo tempo, tá? E essa licença, ela nunca expira. Legal? Tá, mas eu quero testar na minha rede, com 80 usuários, por exemplo. Como é que eu faço? Então, você tem que vir aqui e se cadastrar. Então, vamos lá. Vou colocar Connex TI. A pessoa de contato é o Felipe Ortega. O meu telefone 49-3442-3747. E o e-mail, galera, o e-mail é muito importante, é o seguinte, o e-mail tem que ser um e-mail de empresa, tá? Não pode ser um e-mail de domínio gratuito, ou seja, Gmail, Hotmail e afins, tá? Tem que ser um e-mail da sua empresa. Então, no caso, eu vou colocar aqui o meu contato, arroba, beleza? Ok. Enviei, então, esse processo é automático, tá, pessoal? Então, ao acessar o seu e-mail, você já vai ter recebido, tá? Vou acessar aqui a minha conta. Aí, já recebemos, tá? Então, você vai copiar esse endereço aqui e vai jogar no seu navegador. Perfeito. Isso aqui está dizendo que o meu PFSense já está com o trial ativado, tá? Vamos verificar aqui. Esse processo leva um tempinho. Olha lá. Pode perceber que agora a sua licença ela tem a data de expiração
até o dia 20/6. Pessoal, o meu tá aparecendo isso aqui porque eu já utilizei esse hardware aqui, tá? O que acontece? A nossa licença aqui, ela vai pegar exatamente o seu NetGate ID, que não altera, tá? Então, no caso, como eu já utilizei esse cara em outros laboratórios, tá? Ele está me aparecendo isso. Só um minutinho que eu vou ativar manualmente. Bom, tudo bem. Enquanto ele vai ativando a licença para mim, vamos dar sequência. Legal. Agora vamos fazer o seguinte, o cenário que é o mais comum, né? Qual é o cenário mais comum que o pessoal pede? É a integração com ele com AD, tá? Então vamos fazer isso. Tá? Como é que a gente integra ele hoje num AD? Tá? Eu vou selecionar as 3 opções aqui, porque eu vou utilizar todas elas mais tarde. Tá? Mas, a princípio, se eu fosse só ter o AD na rede, eu selecionaria apenas o LDAP. Tá? Então, vamos selecionar essas 3 opções. Vou definir aqui que o meu idle timeout vai ser 4 horas. Vou configurar também aqui o meu captive com o meu IP da minha máquina. E vou salvar. Próximo passo é vocês definirem aqui o domínio, tá? Então, eu vou habilitar aqui o meu domínio. Vou colocar no domínio o meu NetBIOS, que no caso aqui é de Lab. A senha o usuário administrador. Precisa ser usuário administrador? Não. Tem que ser um usuário que tenha permissão de leitura de log lá no teu Windows, tá? É somente isso, tá? No caso aqui eu vou usar administrador mesmo. Mas não é uma regra. E vou colocar o endereço do controlador. Posso, nesse caso, ter vários outros domains controls, tá? Ou seja, então eu posso, na minha rede eu poderia ter mais de um AD, tá? Então, aqui, se eu tivesse mais de um AD, por exemplo, poderia estar definindo aqui embaixo, né? Mas não é o caso. No caso, hoje no laboratório, eu só vou ter um. Mas você poderia ter essa possibilidade também, tá? Legal. Feito isso aqui, eu já tenho uma conexão estabelecida com o meu domínio, tá? O zerout já está lendo de lá. Como é que a gente verifica isso? A gente vem na parte de log e começa a dar uma olhada nos logs e ver se aparece algum registro já, né? Enquanto não está lendo ninguém. Isso já me autenticou mesmo. Ó, olha só, pessoal. O userout aqui agora está ativado aqui, ó. Ele vai aparecer assim para vocês, tá? O tempo de licença de 1 mês, tá? Os 30 dias para vocês testarem. E o limite de conexões ilimitado, beleza? É isso aqui que tem que aparecer. Show? Beleza, vamos voltar lá. Por enquanto não está lendo, mas também eu não tenho ninguém aqui gerando log, né? Tudo bem. Ele também não conseguiu ler nada ainda. Legal. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente também integrar o seu pfSense ao AD, tá? Por que a gente faz isso? Tá? Isso aqui é uma sacada muito interessante, que é o seguinte: se eu não tiver uma estação que logou e por algum motivo ela não se autenticou por falha, mesmo de configuração nessa estação, ou porque ela não está ingressada no domínio, eu tenho a possibilidade de fazer esse logon via CP, tá? Então, por isso que é interessante vocês também deixarem o pfSense já cadastrado também no AD, tá? Então, vamos lá. Por aqui AD.
192, 168, 65, 251. Configurar aqui. Vou copiar aqui essa base aqui. Então, no meu caso aqui é lab local, porque é o meu domínio. Então, lab local. A autenticação não vai ser anônima, vai ser do tipo Microsoft. Eu vou utilizar aqui lab administrador. E vou salvar. Feito isso, nós podemos vir aqui, selecionar o servidor de AD e fazer um teste aqui de leitura. Olha só. Beleza. Ele se conectou, ok, conseguiu ler, e ela conseguiu ler também o container que eu estou querendo ler, que é a dos usuários. Beleza? Legal. Essa integração já está ok. Deixa eu ver se ele trouxe mais alguma leitura. Não trouxe ainda nenhuma leitura. Próximo passo que nós vamos configurar, que ainda não está ok, nós vamos configurar o nosso WPAD. Beleza? Vamos configurar o nosso WPAD. WPAD aqui, onde ele é responsável por subir uma nova instância web, que no caso eu vou colocar a porta 80. Tem que ser uma porta diferente da WebGuide administrador que vocês estão administrando no PFSense, tá? Ou seja, eu não poderia levantar aqui a 443 aqui neste momento, que eu já estaria utilizando. Como eu não quero ter aqueles erros de navegador, de certificado, que no caso aqui eu não estou instalando certificado e também não é o cerne dessa aula hoje, eu vou estar levantando ela na porta 80, beleza? O número de processos aqui, não existe uma receita de bolo, não existe um número mágico, né? Isso aqui vai depender do número de usuários que vão ficar requisitando. Eu sugiro vocês utilizarem o número 10, tá? Ou seja, vai ser 10 instâncias que vocês vão estar levantando. Isso vai variar muito do ambiente de rede de vocês, tá? Legal. E na parte aqui do script de fato, você não vai colocar nada e vai salvar. Beleza? Ah, olha só, mais uma parte interessante. Ele vai te gerar esse erro. Por quê? Porque a hora que ele for bater no endereço do PFSense, ele não pode ser redirecionado automaticamente para a porta de administração. Ou seja, se eu hoje colocar um 926865 no navegador, ele vai automaticamente redirecionar para o meu HTTPS, porque está rodando na 443. Legal? E eu não quero ter esse sintoma. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, nessa opção aqui, WebGuide Redirect e marquem para desabilitar essa opção, tá? Então, ó, System, Advanced, Admin Access, WebGuide Redirect. Marca essa caixa. Ticou ali, pode salvar. Perfeito. Agora nós vamos poder vir aqui e salvar sem problemas. Lembra que eu coloquei isso aqui zerado? Olha que legal. A hora que ele vê que está tudo zerado, ele já auto-preenche isso aqui para você. Ou como diria um amigo meu, automagicamente. Então, assim, aqui, o que nós temos que fazer aqui? Apenas nós temos que readequar o nosso endereço proxy. Podem ver que ele está levantando para um 9268 1.1 3828. Legal? Não é o nosso caso. Nosso caso vai ser o 65 e a porta que eu vou utilizar não vai ser a 3128 nesse caso. Eu vou utilizar 8080. Tem que ser 8080, Felipe? Não, não tem que ser 8080. Eu estou utilizando porque vai ser a porta padrão do Edansguard, tá? Legal. A gente salva. Pronto. Ok. Nosso servidor agora está de pé. Se isso for verdade, a hora que eu tentar acessar aqui,
92.651.cp/index.php. Epa, não levantou ainda. Ou eu não salvei lá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, deixa eu recarregar a instância aqui. Pode ser isso que está travado. Tudo bem. Logo a gente volta e já revê essa questão. Uhum. Vou ver aqui. Não. Já para subir. Bom, vamos aproveitar aqui e o próximo passo também, vamos configurar o Edansguard. Tá? Nós vamos configurar aqui no Edansguard. Nessa primeira aba aqui, nós vamos habilitar o serviço de fato. Tá? Vamos habilitar a porta LAN, que é o que a gente vai escutar. Se eu tivesse outras interfaces, você marcaria as outras interfaces. Tá? Um dado importante aqui, vou passar. Verifique se vocês têm algum limitador já configurado na máquina de você. Isso aqui já vai estar selecionado, tá? Marque como nada, none, tá? Marque nenhum, a não ser que vocês queiram limitar todo o tráfego do web proxy, tá? Que não vai ser o nosso caso. O que de fato a gente tem que mexer aqui, além disso, é o HTTP Works. O HTTP Works é o número que ele vai utilizar para montar filas, tá? Aqui também não tem uma receita de bolo pronta, né? A gente tem que saber que o máximo que eu consigo colocar é até 20 mil, tá? Em cenários normais de até 100, 200 usuários, geralmente eu utilizo o número ali por 2.000, 1.500. Varia muito de rede para rede. Não é um número mágico. Isso tem que ser observado, tá? Como nós estamos numa rede pequenininha e tal, 256 está ok, tá? Mas eu vou colocar 1.000 aqui só para vocês entenderem. Tá? Vou marcar o proxy transparente, porque vai ser transparente. Do not force, ou seja, isso aqui eu marco quando eu quero que qualquer endereço privado não passe pelo web proxy, ou seja, passe direto via regra, tá? Ah, mas Felipe, mas coisas da mesma LAN não vai ser filtrado. Sim, não vai ser filtrado, mas, por exemplo, vamos dizer que tivesse duas interfaces, né? Um 92.168.2 e um 92.168.100. Aí ele acaba passando pelo proxy. Aí você vai utilizar essa opção, tá? E uma opção aqui importante é nos destinos, é a gente selecionar a opção da loopback e do endereço local, tá? Para ele também não utilizar o proxy quando for para esses dois endereços. Outro detalhe, quando vocês forem configurar aqui, nós temos que estar criando uma CA, tá? Vamos criar essa CA agora. Vamos criar um certificado rapidinho.
E2 guarda. Criei um certificado rapidinho. Vou botar no E2Guard. E agora vai ser possível aqui a gente selecionar esse certificado. Com isso aqui, eu vou estar também verificando as conexões HTTPS, tá? E aí, isso aqui, de fato, é importante, porque hoje a maioria dos nossos sites que a gente navega são todos HTTPS. Hoje é muito mais difícil você dizer, cita um site HTTP. Bem mais complicado, né? Beleza. Na primeira tela aqui, nós já configuramos exatamente o que nós precisamos, tá? Feito isso, dê um save e vamos para a próxima, em general. Aqui, nós só temos que habilitar uma opção aqui neste caso, que vai ser a opção do DNS, que é para utilizar o plugin do UserOut. Legal? Somente isso. Não precisamos alterar mais nada no momento. Legal? O próximo passo aqui é nós irmos em relatórios. Tá? Você não vai configurar os grupos agora? Por enquanto, não. Por enquanto, não vamos mexer. Aqui em relatório, eu vou deixar em report full. Vamos configurar exatamente como o exemplo citado abaixo. E vamos alterar aqui para your PFSense IP para o nosso IP, 92.168.65.1, que é no meu caso. Próxima opção que nós vamos alterar é ele criar um log detalhado de conexões negadas, tá? Ele cria um segundo log somente para conexões negadas. Importante isso aqui também. Próximo passo, vamos selecionar que o log esteja em português Brasil. Tá? E as duas últimas informações que nós alteramos nessa tela é o tipo do formato do log, em que nós vamos utilizar ele como formato SQL. Por que utilizar o formato SQL? Porque senão o SARG não consegue gerar os relatórios, tá? Só por esse. Então, selecione o formato do tipo SQL. E o rotate, eu sugiro vocês colocarem um para rotacionar todo dia, tá? Perfeito. Feito isso, podem aplicar. Outro passo importante é nas regras a gente garantir que a nossa LAN vai conseguir falar 100% com a loopback, ou seja, vocês vão criar a seguinte regra: para qualquer coisa da minha LANet para o meu file. Legal? Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que 192.168.65/24 vai conseguir alcançar qualquer destino do 127.001. Legal? Por que a gente faz isso aqui? Para conseguir conversar com o web proxy tranquilamente, tá? Feito isso, deixa eu ver se o CP já levantou. É estranho, o CP não levantou ainda. Vou ver se as minhas opções estão certas. Estou na LAN. 10 processos. Agora levantou. Legal. Essa aqui é a carinha que vai aparecer para os usuários que não conseguirem se autenticar transparentemente, tá? Para nós testarmos essa conexão, eu tenho aqui uma VMzinha já pronta, tá? Que ela está ingressada em um domínio, tá? No meu AD, deixa eu apresentar o meu AD para vocês, eu tenho 3 usuários e 2 grupos. Aqui neste AD eu tenho 2 grupos, a diretoria e o suporte, tá? E eu tenho 3 usuários. Eu tenho o Felipe, que pertence à diretoria. Eu tenho o suporte, que quem compõe ele é o Ederson.
E eu tenho um terceiro, que é apenas um usuário autenticado, que se chama Guilherme. Legal? Só para a gente esclarecer como é que está se dando aqui o AD. Tá? Esse AD foi montado na última versão do Windows Server, tá? É o 2016. Vamos lá. Vamos configurar esses grupos agora. Tá? Primeiramente, eu aconselho vocês criar esses alias, tá? Então, vocês vão criar lá conforme está descrito no AD, tá? Olha só. No meu AD, eu estou usando suporte e com a primeira letra em maiúsculo, suporte. Então, escrevam suporte exatamente igual, tá? Como eu estou usando o nome e não a descrição, lembra daquele começo que eu falei antes? Então, aqui tem que estar escrito exatamente assim. Vou colocar também na descrição, caso eu altere por algum motivo, alguma eventualidade, já está configuradinho. Legal? E aqui embaixo, nos hosts, eu vou deixar em branco, porque isso vai ser incrementado automaticamente, tá? Conforme ele for pegando as conexões ativas. Vocês vão ver isso na prática. E o outro grupo que eu falei que eu tinha, que era o diretoria. Diretoria. Legal? Diretoria. Diretoria. Perfeito. Tá pronto? Ainda não. Agora nós temos que criar esses grupos aonde? No Edansguard. Tá? O meu grupo padrão, tá? Nesse momento aqui, eu vou dizer o seguinte, que ele só vai acessar conforme as sessões. Legal? Ou seja, somente o que eu declarar que está liberado vai passar. Se não tiver declarado, é automaticamente bloqueado. Tá? Esse vai ser o meu padrão. A única coisa que eu tenho que alterar aqui é usar a opção global. Quando eu me relaciono a usar a opção global, ele vai pegar aquela opção que a gente tinha selecionado aqui em Report and Log, né? Que era o Report Full. Tá? Ele vai pegar exatamente aquela opção. Que alterar lá, já vai alterar aqui. Por isso que eu faço assim. O segundo grupo que nós vamos criar vai ser o diretoria. Diretoria. A descrição coloca a mesma também. O tipo aqui do grupo da diretoria, eu vou filtrar ninguém, porque a diretoria eu não quero que filtre ninguém. Então, eu não preciso criar listas e tal. Basta selecionar o tipo do grupo, tá? Vou aqui apenas ver dados infecciosos e Scan Clean Cache e marcar as opções. Default aqui. Se eu tivesse uma CL específica de site, de frase, de URL, eu selecionaria aqui, tá? Nós vamos ver um exemplo bem básico mais à frente, tá? No sério da questão não é muito o Edan's Guardian hoje, tá? Senão a aula vai ficar muito grande. Lá, vamos salvar. Perfeito. E o último que a gente vai ter é o suporte. Suporte. Assim como o nome, faço para a descrição também. E ele eu vou deixar assim, um cara de grupo padrão, normal. Ou seja, o que é permitido, o que é negado. Tá? Vou selecionar as listas padrões. E vou usar o tipo global. Ué, não assinei? Ah, não assinei. Tomei o cegueta. Deixei 2 passar aí. Ah, pronto. Legal. Então, nós temos 3 grupos aqui criados. Nós temos agora o padrão que é negar e liberar somente o que eu estabelecer que é para acessar. Diretoria que não é filtrado, tá? Apenas só vai estar fazendo relatório, de fato. E o suporte que vai bloquear o que tem que bloquear, que eu vou colocar aqui é para bloquear, e vai negar, vai liberar o que eu disser que é para liberar. Legal?
Perfeito. O nosso Edansguard aqui, em teoria, já estaria configurado. Legal? Vamos ver o nosso user out aqui. Por enquanto não pegou ninguém. Também a gente não se autenticou. Vamos pegar aquela minha máquina aqui, então se autenticar. Só entrar como nome de Felipe. E vamos colocar a minha senha. Legal. Se eu configurei certinho, já vou estar conseguindo navegar aqui. Vamos ver aqui se a gente já pegou essa sessão. Olha só, não pegou nada ainda. Pode ser que eu tenha escrito algo de... Ah, aqui, ó. Olha lá. Em domain controls aqui, aquela hora que eu estava fazendo o teste, eu coloquei o domínio errado. Aí não vai mesmo, né, amigo? Então, ao salvar agora, a gente vai começar a pegar de fato aqui os logs. Opa, olha só. Abemos. Pode verificar aqui que agora ele já está lendo, ó. Isso aqui que ele pegou do grupo lá. Legal? Então, em sessões ativas, já está pegando aqui meu nome. Mas eu estou caindo no grupo default. Tá certo isso? Não tá, né, cara? Eu deveria cair no grupo diretoria, né? Vamos dar uma conferida aqui junto. Ó, diretoria. É. O Felipe tá na diretoria, cara. Vou limpar isso aqui. Fazer ele se autenticar novamente. Vamos limpar o cache também. Eu posso estar forçando essa leitura aqui somente bloqueando a tela, tá? Então eu posso bloquear a tela aqui e forçar novamente. IP. E ainda estou caindo no grupo default. Que coisa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda estou caindo no grupo default. Olhar, default. Ah, claro. Olha só, galera. É bom quando a gente pega esses erros aí, porque esses erros geralmente é que o pessoal mais liga para nós aqui. É pequenos detalhes. O que está de errado aqui no meu exemplo, tá? Olha só. Eu estou pegando a localização dos grupos da onde? Do Edansguard. É do Edansguard? Não. É do Active Directory. Ah, aí sim faz sentido, né? Então vamos lá, vamos limpar essa conexão.
Legal. E eu vou forçar a autenticação novamente. Autenticou ainda. Opa. Autenticou. E, ó, agora estou no grupo certinho, no grupo de diretoria. Viu que legal? Coisa interessante. Como ele ainda não havia feito a leitura, vocês perceberam que ele não conseguiu fazer o tempo da leitura rápida. A primeira coisa que ele pode fazer é te jogar direto no CP, né? Eu posso ou não me autenticar lá manualmente. Eu tenho essa opção ainda. Por isso que é legal esse CP aí do Zeraut, tá? Legal. Agora eu estou autenticado aqui no grupo de diretoria. E a parte mais interessante, que se vocês vierem lá nos alias, lá, o diretoria vai estar com o meu IP também. Ó, lembra que a gente tinha cadastrado lá todo transparente? Isso aí. Então, o que eu consigo fazer com isso aqui? Eu posso dizer o seguinte, né? Eu posso dizer que o diretoria, né? Lógico, isso aqui é só para médio de exemplo, né? Eu recomendo que vocês não façam isso na empresa de vocês, nem para o cliente de vocês, né? Ele vai ter o quê? Acesso ilimitado, completo, né? Vou colocar aqui. E se isso for verdade, a hora que eu for navegando aqui, ele vai começar a me gerar tráfego lá. Ó, tá vendo? Que ele está entrando exatamente na regra certinha dele, né? O que eu consigo com isso aqui? Imagine o seguinte cenário, que se o cara não for diretoria e nem suporte, por exemplo, o cara não consegue fazer nada, nem consultar DNS, tá? Então você consegue montar uma estrutura bem amarradinha, tá? Tá, legal. E se agora eu vier aqui desconectar? Opa. Vamos sair. Agora vamos conectar como o Ederson. Vamos ver se essa leitura já ocorreu. Ó, já ocorreu. Ó, o mesmo IP, mesmo Mac, no caso, né, porque a gente está usando a mesma máquina, e ele já pegou o nome da seção, que é o do Ederson, e que ele pertence ao grupo suporte. No caso, como a gente não mexeu nada no Edans Guardian, né? Mas aqui a gente poderia configurar alguma coisa diferente para ele, né? Eu poderia montar um outro site ou trabalhar com o mesmo, né? Vamos trabalhar com o mesmo aqui, né? Em que, por exemplo, aqui eu poderia negar as redes sociais para eles aqui, ó. Vamos ver. Ó. O social net, né? O social network, né? Tirar a parte aqui de pornografia e pronto. Dessa maneira aqui eu já estou negando isso para ele, tá? Em exceção aqui, no caso como a gente está só bloqueando, mas se eu tivesse bloqueado uma categoria lá e, vamos dizer assim, eu tenho que bloquear todas as redes sociais, mas eu tenho que liberar o Twitter, porque ele twitta atualizações lá no portal do site, etc.
eu poderia vir aqui em configurações e liberar o Twitter. Como aqui está o exemplo da Microsoft, né? Mas embaixo eu colocaria twitter.com. Dessa maneira, ele estaria sobrescrevendo aquela negação lá de cima, tá? É assim que funciona o Windows Guard. Legal? Beleza? Vamos tentar navegar aqui no Facebook da vida. O Facebook não acessou. Da Connextei entrou. Esse outro site aqui, o UOL, por exemplo. Podem ver que o bloqueio do Facebook funcionou. Só ele bloqueou aqui. Se isso de fato for verdade, se a gente vier aqui nos relatórios em tempo real, aqui, ó. Não só isso, ele também está bloqueando o GoDaddy. Por que ele está bloqueando? Que é o caso, vocês viram que deu negado lá o site da ConexTI, né? Foi porque não permitiu baixar o certificado, tá? Porque, por padrão, vem algumas regras aqui no default. Isso aqui é interessante até comentar. Aqui em extensões, tá? Vem um monte de extensões já pré-definidas para bloquear. Que é o caso aqui, ó. Tá? Aplicações e as extensões aqui, ó. Eu posso desbloquear isso aqui agora, né? Ou colocar ele como exceção. No caso, eu vou desabilitar isso porque não é o cerne da aula de hoje, né? Deixa eu ver aqui em tempo real. É uma coisa que eu também não fiz, galera. Ó, pode perceber que o horário tá 6:06, né? É bom arrumar a hora antes de vocês configurar as coisas aí. No caso, eu não fiz aqui, tá? Tá em ETC lá. Mas tudo bem. 6:04, 6:06. Não teve um bloqueio depois. Então, já parou de bloquear a extensão. Legal? Beleza, galera. Show de bola. Cara, o que mais que a gente conseguiria fazer aqui? Nesse exemplo aqui que eu vou querer dar também para vocês, é aquele exemplo que eu falei. E se eu não conseguir me autenticar, tá? Por exemplo, né? Vamos dizer que eu, Felipe, né? Eu tenho um celular. Pô, é um caso clássico a gente ter celular hoje na empresa, né? Então vamos dizer o seguinte, né? Vamos dizer que eu, Felipe, eu tenho o meu celular, eu sou diretor da empresa, e só que assim, eu tenho que ter controle. Ou eu sou um funcionário e eu também tenho que ter controle e saber que aquele acesso veio realmente do meu celular, tá? Como é que eu faço? Olha só. Vou pegar um programa hoje aqui só para a gente espelhar a tela aqui. O Google. Ver se eu tô na. Não, tô sim. Acessar um site aqui. Olha só.
ele me leva aqui para o CP. Legal? Aqui eu posso me autenticar com o meu AD do meu, com o meu usuário lá do AD. Olha lá, meu usuário é Felipe, né? E eu vou colocar minha senha aqui. Uh, uh, coloquei. Eu sou muito bom para escrever no celular, cara. Meu Deus. Ah, ó, mais um erro aqui. Isso aqui é um erro clássico. O pessoal liga aqui e fala, cara, não tá funcionando. E a gente até colocou esse detalhe no manual, tá? O que que acontece? Vou colocar aqui, até na parte aqui para mostrar para vocês, porque esse aqui é bem clássico. Essa autenticação no painel, ela tem mais um seguinte detalhe. Vocês têm que colocar o nome do seu PFSense no domínio também. Aí, isso aqui é mais um detalhe importante para a gente reforçar. Então, ou seja, eu vou vir lá em General Setup, vou vir aqui, vou deixar PFSense mesmo e colocar lab.local. Beleza? E o meu DNS também pode ser o do próprio AD, tá? Se tá tudo certo agora, vamos ver. Agora, quando eu for me autenticar com o celular, vai dar ok. Show de bola, né? Olha lá. Agora eu autentiquei o meu celular aqui, né? Olha lá, como diretoria. Olha que legal. Show, né? E agora eu consigo controlar esse celular também por aqui. Não só por web proxy, como também lá por regra, né? Tanto é que se a gente for lá agora em regra, né? Lá em diretoria, podem ver que agora ele está com o meu IP. Ah, não está o 10, não está o 10 porque o 10 foi lá para o Ederson, que está no suporte agora, tá? Legal? Então eu consigo fazer regras específicas também para esse celular, né? No caso, para o grupo diretoria, beleza, pessoal? Cara, mas é o seguinte, meu diretor é crica, tá? Ele não quer saber se o pato é macho, quer ver o ovo. E ele não quer ser bloqueado, ele não quer aparecer telinha, ele não quer, ele nunca lembra qual é a senha dele, é uma desgraça, né? E eu quero que ele libere automaticamente. Não tem problema. Só que ele é mais enjoado ainda, cara. Ele tem um iPhone, tá? O que que acontece? Né? Deixa eu fazer aqui um outro exemplo aqui para vocês. Legal. Eu tenho um iPhone aqui, legal? Vou aumentar a telinha aqui. Tem iPhone, babá. Deixa eu ver qual que é o. Vamos pegar aqui qual que é o. Vamos ver aqui em. Vai. Opa, estou na rede errada. É para a rede certa. Legal. E eu preciso saber também qual é a minha rede aqui. Bom, tudo bem, eu sei que é o 103.
O 103. Vamos lá. Aqui na tabela ARP. Tabela ARP, 103, iPhone. E olha só que legal. Eu vou pegar aqui esse cara. E eu vou cadastrar esse Mac. Então, o que você faz? Você vai ativar, você vai colocar o nome do usuário lá do AD, no meu caso é Felipe, né? Felipe, diretor. Né? A senha aqui não importa, tá, galera? Vou marcar essa caixa e vou adicionar o meu Mac. Legal? Deixa eu ver se o espelhamento aqui... Vou só reativar o espelhamento, galera. Beleza. Então vamos lá. Vamos ver se eu não estou navegando. Ó. Não estou navegando, está dando erro. Né? Legal. Agora, ao ativar, tá? Esse cara ele vai se autenticar automaticamente na próxima requisição. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Apareceu ainda. O Google. Ainda não, tá? Vou fechar o navegador aqui, só um pouquinho. Vou abrir novamente. Novamente. Olha só, ele já se autenticou, tá? Eu deixei isso aqui minimizado. Mas ele se autenticou aqui transparentemente. Isso aqui eu não fiz nenhuma ação, tá? E aí o que acontece? Quando o cara chegar na tua empresa com o dispositivo, ele já vai estar autenticado e ele nem sabe. E ele vai poder estar navegando tranquilamente. Ele está autenticado como Felipe. Se tu vier aqui nos relatórios, vai estar gerando lá. Ó, Felipe. Vou acessar o ConnectTI aqui. Ó. Que legal, né? Então, galera, não importa o sistema operacional que você esteja utilizando, vocês vão conseguir auditar os seus usuários, tá? De forma transparente ou não, né? O mais legal nesse cenário aqui, que eu mostrei aqui para vocês, né? Existem clientes que, no caso, por algum motivo, a empresa às vezes é pequena, tem lá seus 15, 20 usuários, e eles não possuem um AD. Mas eles também não querem ter o trabalho de ter que montar um AD, por não ter condição, enfim, é aquele papo de sempre, né? Você poderia estar vindo aqui e criando esses usuários manualmente, né? Cadastrando seus Macs, seus dispositivos, ou criando somente o usuário, porque o usuário aqui também vale. Se você colocar Felipe, quer ver? Vamos criar um usuário qualquer aqui. Teste aula, senha 1, 2, 3, por exemplo. E salvar, esse usuário aqui está válido, tá? Por quê? Porque eu também estou indicando que eu vou utilizar a base local do user out, assim como do PFSense também. Se você criar um usuário também no PFSense, vai funcionar igual, pessoal, tá? E aqui acho que o último detalhe aqui que a gente pode
pode mencionar para vocês, tá? Em relação aos relatórios, né? Os relatórios aqui, como é que a gente configura, tá? A gente vai deixar aí nos guarde. Aqui eu sugiro que nas opções já selecionar, você só ia selecionar a mais o Overwrite Report, no. Tá? O tipo ou forma que vocês utilizem seja europeia, tá? Ou seja, dia, mês e ano. Importante vocês definirem uma data limite, tá? Se vocês tiverem muito armazenamento ou tiver condição de armazenar bastante log, beleza, deixa aí 1 ano, 2 anos, não sei, né? Mas se não é necessário uma coisa só para consulta, 1 mês, 2 meses, já é o suficiente, tá? Então vocês podem definir os dias aí, por exemplo, vamos definir 3 meses aí, 90 dias, né? E salvem. Próximo passo é vocês montarem um schedule, ou seja, o tempo dessa frequência dele buscar esses relatórios, tá? A gente já tem até os argumentos tudo pronto, tá? Eu quero os relatórios de hoje, tá? Com que frequência essa atualização? Sei lá, cada 1 hora. Feito isso, salve. Salvou, dê um force update now, que ele vai fazer o processo naquele momento, tá? Vamos esperar ele criar aqui. Seguinte. Como é que é? Não. Vamos ver se é porque antes eu já tinha gerado e eu não estava contabilizando, né? Vamos gerar um novo tráfego aqui. Olha só, parou de gerar os logs porque eu deletei, tá? Vocês podem matar... Opa, voltou aqui. Já voltou. Já voltou o disco voador. Vamos ver aqui, tá gerando. Vamos ver se agora o Sarg aqui, ele me gera. Ó, beleza. Galera, esse aqui é o templatezinho que eu falei para vocês, tá? Que é o Sarg NG, que acompanha junto o Zeraut. Beleza? E ele vai ficar com essa carinha aqui, olha só. No caso aqui, eu já tenho o administrador, o Felipe, o Ederson, né? Que a gente pode pegar, ver aqui quais foram os acessos. No caso aqui, como eu zerei tudo aqui, só fiz alguns pequenos acessos ali, não vai ter muito conteúdo. Mas o interessante é a possibilidade da gente pegar e exportar esse cara para PDF. Para você poder pegar isso aqui e apresentar para uma diretoria, no caso, para você ter isso mais palpável. Olha só que legal. Fica bem interessante, né?
Não só isso, né? A gente consegue... mas um detalhe. Por que eu mandei aqui a gente só selecionar esse overview? Tem o pessoal que gera isso aqui também. Generate the index tree by files. O que seria se eu tivesse marcado essa caixa aqui? Que já aconteceu do pessoal ligar aqui desesperado. Quando você marca essa caixa, em vez de você fazer que nem esse cara aqui que separa por ano, mês e dia, ele vai pegar e vai fazer tudo num arquivo só. Cada arquivo é um arquivo só, não vai ter essa separação, ele vai ficar numa linha só. Vai estar lá dia, mês e ano, arquivo por arquivo, né? Eu acho que fica muito mais organizado assim, um index para ano, um index para mês e index para dia, tá? Só um adendo referente àquilo, né? Ó, aqui, por exemplo, eu pego o Ederson aqui, ó, eu vi que esses 2 sites foi negado também, isso aqui é interessante, né? Mas eu só quero ver o que foi de site negado. Você também tem essa possibilidade, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui em dia, olha só, eu tenho o top site, os sites usuários, downloads e os sites negados, né? Ó, por exemplo, eu cliquei aqui, os sites negados. Ó, para o Ederson foi negado o quê? Tentativa de conexão para o Facebook e nos horários, tá vendo? E isso numa interface bem amigável. E você tem a possibilidade de você pegar e criar aqui, por exemplo, para o teu diretor, né? Diretor. E fazer o seguinte, que esse usuário, né, ele não vai servir para se autenticar, mas ele vai servir para ler. Para ler aqui, por exemplo, o SARC. Olha só. Então você pode pegar também e disponibilizar uma versão web para o cara, né? Olha só. Você dá lá para o seu diretor, ó, quer ver o que o pessoal está fazendo? Olha aí. E o cara pode lá passar o dia inteiro olhando esse log aí, analisando, ou dá para algum supervisor, algum CISO da empresa, né? Poder estar fazendo essa análise. Tem vários gráficos bem interessantes, né? Bom, o SARG acho que a maioria conhece, né? A grande graça aqui é você ter essas opções aqui de você estar exportando isso ou copiando, coisas que a gente não tinha, né? Sem contar naquela interface que eu vou dizer assim, era bem feiazinha, né, cara? Então, dá um tchan, né? Fica mais bonito, de fato, tá? Pessoal, eu acho que da minha parte hoje estaria bom, né? Então é isso aí, pessoal. Eu acredito que a gente conseguiu alcançar aí o nosso objetivo. Espero que vocês tenham seja proveitoso para vocês, né? E se vocês tiverem dúvida, novamente, encaminhem para nós um e-mail, tá? Com as suas dúvidas, tá? Novamente, eu sei que é chato, mas, galera, dá uma lida no manual. O manual tá bem denso, tá bem completo. Esse manual foi feito por todos aqui da equipe, né? Todo mundo aqui colaborou com alguma questão, porque a gente pega vários casos no dia a dia. É impossível a gente fazer receita de bolo, porque os cenários são os mais variados, mas aqui contempla, eu diria que 80%, 90% dos casos estão todos aqui, tá? Eu espero ver vocês em breve, né? Vamos marcar aí, quem sabe, uma próxima web aula aí, falando sobre social login, sobre talvez até o Packet Fence, né? Ou uma base externa. E é isso aí, pessoal. Eu espero ver vocês em breve. E qualquer dúvida, novamente, nos encaminhe por e-mail, tá? Abraço a todos e até a próxima.